Paz, meus irmãos, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa, e hoje nós faremos uma entrevista diferente. Em vez de entrevistar uma pessoa, um missionário, no qual nós estamos acostumados a fazer todo sábado, hoje nós vamos conversar em grupo, com um grupo de pastores espalhados pela Europa, e o tema da nossa conversa hoje será sobre como enfrentar como fazer a igreja, como enfrentar esse momento, esse período onde nós não podemos sair de casa e assim, então, ir avante na nossa igreja e fazer os cultos, estudos bíblicos e tudo mais. Então, estamos passando por um período complicado na história da igreja, como todos nós sabemos, como nós estamos vendo nos jornais, e esse vídeo, essa discussão hoje, será própria para debater a gente refletir melhor os elementos principais que vão ser úteis para cada um de nós. Como ser igreja em um período como esse, ok? Então, estou aqui com alguns pastores da Irlanda, Portugal, Croácia, Espanha, e eles vão se apresentar aqui e passar um pouco para eles quem são eles e o que eles têm feito na igreja deles. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Então, gostaria que iniciasse aqui o pastor Márcio. Oi, Márcio, tudo bem? Como é que você está? Olá, Glauber. Graças a Deus nós estamos bem. Estamos aqui na Irlanda, na República da Irlanda, e estamos aqui trabalhando em diversas áreas da igreja, e nós estamos envolvidos basicamente em 6 áreas, assim, que eu diria bem rapidamente. Primeiro, intercessão, oração, que nós temos muito forte dentro da igreja, pela cidade, pela igreja também. Área de evangelismo, também trabalhamos com células ou life groups, a reunião nas casas, trabalhamos com jovens e também discipulando e formando líderes. Então, basicamente, são as áreas que nós temos trabalhado. Estamos aqui já há 12 anos, aqui na Irlanda. Amém. Que bom. Deus abençoe vocês nesse período e a gente vai conversar, então, melhor como colocar em prática essas áreas, tudo isso, nesse período. Mas vamos conhecer aqui os outros irmãos. Fabiano Nicodemos, da Itália, tudo bem? Tirar o mute aqui do celular. Ok. Buongiorno, buongiorno. Bom dia para todos vocês, queridos. Eu sou o Fabiano Nicodemo e estou trabalhando aqui na Itália já há vários anos. E nesse tempo, assim, como todos vocês, a gente tem tentado assim se reinventar, né, no bom sentido, para continuar fazendo aquilo que Deus tem confiado para nós. Então, assim, nesses últimos, praticamente eu estou em quarentena já há um mês aqui na Itália. Eu digo eu, assim, todo mundo, né, um mês. Algumas pessoas no norte da Itália até mais, mas a gente tem trabalhado muito na internet. Eu vou falar assim rapidamente nas plataformas do Zoom, a plataforma do Facebook, do YouTube e usando muito meio de comunicação, claro, linha telefônica normal e o WhatsApp. E isso, assim, eu precisei aprender a gravar, editar, coisa assim, 10 dias, assim, fazer um curso super acelerado, acho que como todo mundo, acho que missionário, vocês lembram do MacGyver? Né? Acho que a gente aqui, pelo menos, é uma geração do MacGyver. Então, a gente está inventando de tudo e Deus tem abençoado e eu acredito que esse tempo aqui, estou muito feliz de poder participar com vocês e acho que a gente vai poder trocar aí várias figurinhas muito legais. Amém, que bom. E nosso irmão pastor que está na Alemanha, Francisco Carlos. Paz, Francisco, tudo bem? Paz, querido, alô. Sou o pastor Francisco Carlos, eu estou aqui na Alemanha já há 5 anos. Nós estamos com 2 grupos aqui, um em Pforzheim, na cidade onde eu resido, e o outro a 50 quilômetros daqui, na cidade, por nome de Erich. Temos uma célula, um life a 120 quilômetros daqui, uma cidade chamada Valdu. A gente procura atender esses irmãos, as distâncias são grandes, e o que está se configurando um desafio para nós agora é essa situação toda de confinamento, a gente não pode estar podendo mas a gente trabalha com ensino também, na área de ensino, na área de discipulado. O contato pessoal para nós é muito, muito, muito importante.
e agora a gente está tendo que reinventar toda essa situação por conta disso. É verdade. E pastor Frederico, da Croácia. Bom dia. Eu sou Frederico Silva. Eu estou aqui no norte da Croácia, na cidade de Varad. Minha esposa e a nossa filha, Fabiane Darleide Fabiane, nós trabalhamos no local e temos um trabalho aqui de plantio de cidade que nós iniciamos aqui em novembro, chamada Nove Marof. Então, aqui é de apoio à igreja local, na expansão do reino, na ajuda do discipulado dos irmãos e trabalhando para que as cidades aqui circunvizinhas possam ter novas igrejas, devido à situação da Croácia em ter apenas cerca de 6.000 cristãos. Então, nós estamos aqui trabalhando nesse projeto de plantio de novas igrejas aqui no norte, a 1h30 da capital, que é Zagreb, né? Nós ficamos aqui a 80 quilômetros de Zagreb. Amém. E, irmão Frederico, e nessa semana teve um terremoto, infelizmente, há uns dias atrás, na Croácia. Como está a situação agora? Sim, o terremoto, nós fomos acordados às 6h24 da manhã de domingo, um terremoto de 5.4, 5.3, 5.5, na escala Richter, e acordamos assustados, tudo tremendo, mas o epicentro foi em Zagreb, onde caiu, né, alguns prédios desmoronaram. Aqui, cidades circunvizinhas, casas também desmoronaram, graças a Deus que aqui na nossa cidade nenhum prédio desmoronou. Então, durante toda a semana houve vultos abalos, só que na escala de 3.2 e parou, teoricamente, na quinta-feira, né? Então, a situação, o governo está lá trabalhando com o Exército, ajuda humanitária somente do Exército mesmo, fazendo cabana, colocando as pessoas, porque não está podendo ter contato com as pessoas devido ao coronavírus, né? E, além disso, ainda caiu neve durante 3 dias, porque está na primavera, não era para cair, a temperatura baixou para 0 graus, -1, então tudo isso foi intempéries, né, atmosféricos, adversidades que surgiram aqui na Croácia, além do Covid-19. Então, agora parou mais e eles estão assim aguardando agora. O que é que falta acontecer na Croácia? Então, isso é que tem acontecido. Mas deu uma parada, graças a Deus. Hoje subiu para 15 graus. Amém, que bom. Nós temos aqui mais outros 2 irmãos, pastores. O pastor André, que está na Espanha. Como é que está a situação por aí? Paz do Senhor, missionário Glauber e os demais pastores. Eu estou trabalhando em Valdemoro, a cidade de Valdemoro, na comunidade de Madrid. Fica a 30 quilômetros de Madrid. Uma implantação de igreja. Já estou quase 8 anos em Espanha e aqui em Valdemoro 4 anos com esta obra pioneira. E infelizmente tivemos esse caso aí de coronavírus na cidade de Valdemoro com um anciano e tivemos que fechar a igreja. E não é fácil uma obra que você está começando, discipulando, batizando, ter que fechar a igreja, né? E a raiz disso estamos trabalhando através da internet, conforme o pastor Fabiano falou, a internet, as plataformas que temos aí para poder trabalhar. E Deus tem nos dado graça. Eu estou me sentindo útil porque não só estamos fazendo mais do que estávamos fazendo fisicamente, porque outros pastores, tem pastor também que está em Itália, em Milão, né, algumas igrejas que estão ali, tivemos que ajudar eles para ensinar a respeito da plataforma. No Brasil também, alguns pastores, e inclusive a nossa família, através desse Zoom, eu fiz o culto e sigo fazendo culto com eles ali. Então eu vejo que estamos aí num novo tempo, que a gente se preparamos em fazer o templo, colocamos som, colocamos tudo ali, e de repente isso foi tirado da gente. E agora a gente temos que aprender a fazer o culto virtual. Estamos aqui, graças a Deus, Deus tem nos livrado, e somos luz.
Obrigado por essa oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista. Amém. Bom, é verdade. Esse é o tema da nossa conversa. Tem muitos pastores, missionários, líderes espirituais agora pensando, orando, refletindo como que eu vou pastorear esses meus irmãos, como que eu vou tomar conta deles. E eu gostaria que agora, nesse momento, conversar com vocês sobre isso. As diferentes plataformas, redes sociais que tem como a gente entrar em contato com eles, qual é melhor para qual situação. Fabiano Nicodemos, você mencionou que aí na Itália você tem usado o Zoom, você tem usado o telefone, tem usado outras ferramentas. Você poderia explicar para a gente melhor em qual momento você usa qual ferramenta? Sim. Então, queridos, eu tenho feito assim, por exemplo, de segunda a sexta, na verdade, essa segunda agora vai ser a segunda semana, né? Que eu vou estar começando uma ideia que veio nova de fazer das 7 horas da manhã até umas 7h30, em italiano seria Novo Amanhecer, Alba Nuova. O pessoal me manda os pedidos de oração, então questão da oração que é fundamental na nossa vida como missionário, vida da igreja, vida do crente, e ainda mais nesse momento. Então, das 7 às 7h30, o pessoal manda para mim os pedidos de oração antes, eu entro, eu faço uma breve assim, saudação, leio um texto para encorajar o pessoal, oro pela nação e depois eu entro nos pedidos de oração que o pessoal me manda. E a galera, desculpa, irmãos, eu sou bem assim, bem tranquilo para falar, né? A galera entra legal, assim, participa mesmo e tem sido uma bênção. Aí começa um ligar para o outro, chamar o outro. Isso assim, uma coisa bem legal. Eu tive uma senhora que ela de uma outra cidade próxima. Ela mandou uma mensagem assim emocionada, falou: Fabiano, quando você orou por mim, eu ouvi meu nome, olha, ela ficou assim. Então, assim, Deus tem tocado, tem sido uma bênção. Então, esse é uma plataforma. Isso eu tenho feito no Facebook, ok? Toda manhã, de segunda a sexta. Aí, no caso, além disso, eu tenho, durante o dia, né, vou explicar um dia, por exemplo, o meu típico. Então, de manhã eu faço isso. Durante o dia, eu tenho mandado muito, assim, não muito, mas assim, pelo menos uma vez por dia, de 1 a 2 vezes por dia, um texto, um versículo, um áudio, uma coisa bem breve, que tem, assim, por exemplo, o foco agora, por exemplo, é tudo que seja esperança e vencer o medo. Então, eu tenho focado muito nesse aspecto com o pessoal. Outro dia, uma irmã, ela me perguntou, por exemplo, crente pode ser cremado? O corpo de um crente pode ser cremado? Como é que a gente lida com isso? Então, eu gravei um áudio, peguei um texto também, e aí, em vez só de mandar para ela, eu mandei para todo mundo, sabe? Então, aí, aproveitando essa questão, essas perguntas, falei: você tem uma pergunta? Eu quero te ouvir. Então, essa é uma plataforma, o Facebook. Já na quarta-feira, que seria o nosso encontro de oração da igreja de Rimini, que eu estou lidando com 2 igrejas, né? Pastoreando 2 igrejas, em Rimini e em Cesena, na Itália. Então, em Rimini, geralmente é de quarta-feira, então eu tenho feito um encontro que sai o nome Peace, Preghiamo insieme al Signore, né? Orando juntos no Senhor. E aí, o que eu faço? Nisso eu faço gravado, esse eu não faço ao vivo. Eu esqueci só de falar que lá no Facebook eu faço ao vivo. Então, a galera manda pedido de oração, eles vão mandando, e ali é ao vivo mesmo. Na quarta-feira, o que eu faço? Eu gravo. Então, eu estou gravando, porque, além de ser som, não é muito mais que um encontro de oração, é de ensinamento também. Então, eu consegui, assim, sincronizar o PowerPoint com a minha gravação. Depois eu posso até dar um link. Aliás, se você vai no meu canal de YouTube, aí é no youtube.com Nicodemo F. Tem vários exemplos lá. Então, eu uso o Facebook, mas uso o YouTube. E aí, nesse momento, eu faço como se eu estivesse ao vivo. Aí o pessoal eu posso sublinhar um versículo, eu posso ensinar. O pessoal também me manda pedido de oração, intercessão pela nação, muito forte. Isso na quarta-feira. Na quinta, seria o encontro de oração de Cesena. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estava fazendo quarta e quinta no YouTube. Mas aí eu falei, não, Deus, através do Glauber, que eu agradeço, me introduziu aí no Zoom. E a gente fez na última quinta-feira, ao invés de fazer no YouTube e no Face, nós fizemos no Zoom. Aí todo mundo se conectou. Pessoal das 2 igrejas. Foi uma benção, foi uma coisa assim, foi muito legal.
para ter uma cuidado pastoral, uma questão mais assim, uma célula, corpo de... O pessoal se emocionou, sabe? Tinha um irmão que fez aniversário, a gente cantou parabéns, foi muito legal. Aí amanhã, por exemplo, domingo, nós temos o culto. O que eu tenho feito? Eu estava fazendo 2 gravações. É muita coisa, porque gravação de edição, meus irmãos, vocês estão fazendo, é trabalho pra caramba. Então, a gente, ao invés de fazer 2 cultos para as 2 igrejas, a gente reduziu um só que não sou só, eu faço o culto, fica 1 hora de culto. Não é só eu que fico lá no cantinho que falo, não. Aí eu falo para o pessoal do louvor, você vai na tua casa, você está na tua casa, grava um louvor, me manda. O outro irmãozinho que eu estou discipulando, ele é diácono, italiano. Falei, você vai fazer a direção do culto, vai dar uma palavra, você grava bonitinho, me manda. Aí tem um outro pastor que eu estou formando, fala, você vai pregar esse domingo, você prega e me manda. E eu coloco tudo junto. E aí fica essa questão dinâmica, sabe? Acho que essa interação, essa sinergia do povo de Deus. E eu acho assim que assim, tem sido muito bom. Sabe? O pessoal tem agradecido demais, o pessoal tem sido muito edificado, e eu fico muito feliz por isso. E agradeço a Deus porque Ele tem dado assim essas plataformas, né? Depois a gente pode conversar mais um pouquinho mais técnico, em termos assim, para dar espaço para os outros irmãos, a questão que tipo de programa, de software eu tenho usado, porque acho que a gente pode também trocar umas ideias nesse sentido. Amém. Legal. Que bom. Puxa vida. E nós temos aqui mais um irmão, o pastor Marcelo Araújo. Vocês que acompanham o nosso canal já conhecem muito bem Marcelo Araújo, que ele também, assim como o Frederico, entrevista outros pastores. Marcelo, tudo bem? Como é que você está? E como é que está a situação aí com você e a sua igreja em Portugal? Olá, meus amigos. Olá, Glauber, tudo bem? Olha, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com tanta gente que tem feito a diferença aqui na Europa. Bom, nós estamos trabalhando muito com os cultos online, os eventos online. Eu acho que está sendo uma grande oportunidade para todos nós estarmos colocando a nossa cara na internet e ocupando um espaço que tinha na internet. Eu estou muito feliz, não pelo coronavírus, mas pela oportunidade que a igreja está tendo de se levantar, de se colocar a cara na internet. Eu acho que nunca nós tivemos um movimento tão positivo das igrejas unidas na internet em falar do Evangelho. Isso está nos deixando muito felizes, porque ontem eu recebi uma mensagem do YouTube, por exemplo, Glauber, dizendo que, pedindo desculpas, porque o YouTube está congestionado e a plataforma deles estão tendo que diminuir a qualidade, porque nunca foi tão usado o YouTube como está sendo utilizado hoje. E eu tenho certeza que as igrejas estão ocupando esse espaço, estão fazendo a diferença. Nós estamos aqui em Lisboa, em Portugal, estamos hoje com a média de 10 transmissões por semana. Semana que vem vamos ser 13 transmissões online, além das células que acontecem através do Zoom, além dos ciclos de oração, além dos encontros de homens e de mulheres, de jovens, de adultos, de teen. Estamos também com as escolas, os ensinos bíblicos acontecendo também através da internet e dos grupos, né? E principalmente a parte das crianças, que nós também estamos tendo atividade online para as crianças. Eu acho que esse é o momento certo da igreja se levantar, ocupar esse espaço e não sentar mais, permanecer nele. Amém. Amém. Que legal. Deu para perceber, então, que em 1 semana, 2 semanas, já deu para vocês aí em Lisboa, a igreja de vocês, se organizarem e fazer todas essas ações online, né? Deve ser um grande desafio colocar tudo isso em prática, mas com a ajuda de Deus, então, a gente vê que é possível e esperamos, então, que várias outras igrejas venham colocar mais em prática seus ministérios, conseguir colocar de modo online, né? Vocês querem fazer algum comentário com relação a essa questão ainda? Sim, eu gostaria. Aqui na Croácia, aos domingos, né, feita a gravação e é transmitida para os irmãos pelo Facebook. Então, eu estava até conversando ontem com um pastor aqui croata, e no domingo houve 8.500 visualizações. Então, a gente está vibrando, comemorando esse resultado, porque todos os pastores aqui sabem
da realidade das igrejas na Europa, que não são igrejas, né, numerosas como são no Brasil, e foi assim um número muito expressivo. E você vê, né, na Croácia toda só tem cerca de 6.500 a 7.000 crentes. Na verdade, nós não temos o número exato, mas isso equivale a 0,02% da população. Então, várias pessoas, não só da igreja, foram alcançadas. Então, era um recurso que não estava sendo utilizado anteriormente e agora está sendo utilizado com êxito. E aí, aquele vídeo, ele também é disponibilizado no Facebook. Então, a gente está aqui comemorando o resultado. Sexta-feira é o dia dos estudos bíblicos, né? Então, aqui tem o estudo dia de quinta, tem um grupo, 2 grupos, e dia de sexta-feira tem um outro grupo, que é o nosso, que se reúne aqui em nossa casa. Então, na sexta-feira nós fizemos via WhatsApp, né? Cada irmão na sua casa, e fizemos pelo WhatsApp. Foi melhor do que fazer pelo Zoom no nosso contexto aqui. E caso algum irmão tenha alguma necessidade, aí entre em contato com o pastor e etc. Mas, como o croata ele é bem focado naquilo que o governo fala, o governo disser não sai, eles não saem, e aí só se tiver realmente uma necessidade, aí outros irmãos podem ir lá. Em relação a dízimos e ofertas, né? Quem não pode fazer uma transferência online, pela conta da igreja, liga e o irmão vai buscar a oferta. E até porque tem um espaço, tem que pagar aluguel, água, luz, etc. Então, tem sido feito assim, dessa forma, aqui na Croácia. E é como o pastor Marcelo Araújo falou, né? A gente não usava e agora está sendo uma oportunidade da igreja usar. E eu tinha percebido isso há 2 anos, quando eu cheguei aqui na Croácia, porque no Facebook e no YouTube, à noite, eu não sei se os irmãos aí, André, Fabiano, Francisco, Márcio, mas se vocês observarem, a partir de 22 horas, na Europa, a quantidade de feiticeiras, de cartomantes, de pessoas falando é gigantesca. E a audiência desse pessoal é enorme. Eles fazendo live pelo Face, muitos líderes muçulmanos, esses mulá, tanta gente. Então, eu sempre vinha pensando nisso, meu Deus, por que a gente não explora? Só que a Europa é uma coxa de retalhos, vocês sabem disso. Então, você está aqui em outro país, eu estou a 3 horas e 30 minutos aqui do norte da Itália, então já fala outro idioma. Então, dentro da própria Croácia, a gente tem o croata com vários, às vezes, né, dialetos, mas é um recurso, eu creio que a igreja depois, né, a gente não sabe, quando vai sair dessa quarentena, poder utilizar também. Então, essa é uma experiência, Glauber, que eu gostaria de compartilhar aqui com o canal Missões na Europa, com os pastores que estão aqui nessa live, né, nesse bate-papo, que Deus está nos mostrando novas oportunidades. Amém. Que bênção, é verdade. Eu tenho visto nos contatos que eu tenho de amigos que são pastores, missionários pela Europa, tenho visto vários deles que nunca tinham feito algo online no YouTube ou Facebook. Agora, toda a igreja, estão começando a mostrar ao mundo quem são eles, no que eles acreditam, como são os cultos deles e tudo mais. Então, por força, né? Por força toda essa situação, eles que tinham uma ideia de ser mais fechado, de não fazer nada aberto ao público, agora estão tendo que fazer e pelo visto tem sido positivo essa questão. Vocês mencionaram até que tem aumentado o número de visualização, o número de pessoas participando, e isso é muito bom. Vocês querem comentar sobre isso? O Marcelo Araújo estava essa semana conversando comigo sobre isso, né? De que um grupo de oração ou o culto que tinha um número X de membros, agora que tem sido feito online, tem dezenas, bem mais gente. É isso mesmo, Marcelo?
Sim, as pessoas já estão buscando uma forma de se unirem mais através da internet. Mas o trabalho da internet, ele gera um falso amigo, vou chamar assim. Ao mesmo tempo que ele nos dá um número grande de acessos, ele não nos dará um número grande de pessoas na igreja. Né? Por quê? Porque o sinal é aberto, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode ter acesso. A gente tem audiência do Brasil, temos audiência do Canadá, audiência de tudo que é lugar no nosso canal. Então, a nossa preocupação agora, que é uma preocupação que eu recomendo a todos os pastores, é tentar identificar e buscar o público do seu país na internet. Ao invés de você simplesmente colocar o sinal e ver lá 10, 20 mil pessoas acessando, isso não significa que você está alcançando, por exemplo, os portugueses. Então, o que nós começamos a fazer em termos de Portugal? Nós focamos a linguagem mais para Portugal, trazendo mais portugueses na tela e trabalhando com todas as nossas equipes de discipulado a estarem distribuindo os convites mais focados aos portugueses. Assim, então, logo passe esse momento, nós teremos a chance de consolidar os portugueses, de estar trazendo a palavra na igreja para os portugueses. Então, a internet ela é fantástica. Você alcança um número global de pessoas, mas se você não direcionar, depois que passar esse momento, você vai continuar, talvez, até com menos pessoas dentro da sua igreja. Então, assim, eu acho importantíssimo você focar. Peraí, quem é minha audiência? Quais são os países que estão me assistindo? Qual o público que está me assistindo? O YouTube dá essa informação dentro da Analytics. Então, você sabe a faixa de idade, quem está vindo, da onde está vindo, quem está clicando, quais são os melhores horários. E aí você começa a pensar como que, a partir daqueles números, você pode direcionar o seu público e você falar diretamente, no meu caso, com os portugueses. Nós vamos até essa semana agora, onde nós vamos ter 40% da nossa palavra, da nossa pregação, feita com sotaque português, feito por portugueses. E isso vai fazer identificar mais ainda com o nosso público. Então, assim, o pastor Carlinhos, por exemplo, desculpa falar por ele, que nós somos da mesma igreja, tem cultos jovens feito pela filha dele que fala em alemão. Olha que legal. Então, você entra no chat do WhatsApp, do YouTube dele, você vê as pessoas conversando em alemão. É isso mesmo. Então, ele vai alcançar os alemães. Então, eu acho assim, que seria muito bom a gente tomar o cuidado em relação a isso. Eu acho que o volume de pessoas assistindo não necessariamente é uma boa resposta. Temos que filtrar isso e saber para quem nós estamos falando. Interessante, amém. Eu achei interessante esse ponto que Marcelo falou, e uma dica que eu dou é que vocês podem selecionar, no caso do Facebook, por exemplo, restringir a sua área. No caso nosso aqui, que é croata, né? Então, geralmente são eles mesmos que estão assistindo, né? Porque para você entender o idioma croata, você tem que saber o croata. Então, existe uma possibilidade, isso aí foi muito bom, o pastor Marcelo ter falado isso, você pode restringir, até porque no português, eu acho que pode ter pessoas até mais, né? Até do Brasil assistindo, e até porque os irmãos que acompanham a gente do Brasil querem saber, né? Como é que está o pastor, como é que está o missionário. Mas você pode, no caso do Face, eu não sei se o YouTube consegue fazer isso, mas restringir a sua área de atuação e as pessoas, no caso aqui da Croácia, conseguem ouvir bem o croata. Bom, pastor Frederico, só para comentar o que o senhor falou, como é importante, a nossa audiência era de 80% do Brasil, porque nós somos brasileiros, muitos amigos e familiares. Hoje, nós trabalhamos muito nessa divulgação, sem restringir, mas trabalhando muito aqui dentro de Portugal. Hoje nós temos gente de vários países do mundo, mas 75,8% são portugueses ou brasileiros que estão em Portugal, que é o nosso público. É o que nós mais temos chances de trazer para a igreja e consolidar depois. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar essas estatísticas, porque elas só vão nos ajudar a melhorar a nossa linguagem, para quem nós estamos falando, e direcionar as nossas conversas, né? Eu acho isso muito legal. O que acontece, permisso para poder falar, o que acontece, por exemplo, eu já tinha trabalho no Facebook, postagem no YouTube também, mas com essa situação da igreja fechada, eu priorizei fazer o culto, o estudo bíblico pelo Zoom e ter esse cara a cara, igual a gente está tendo aqui o relacionamento. E eu não estou divulgando nem postando o culto, porque
A gente começa com uma conversa, como é que foi sua semana, qual é o problema que você está passando, porque esse é o trabalho pastoreio que a gente está fazendo. E uma vez que é como se fosse mesmo uma célula, né? Eles vão expondo, vão se abrindo ali, e a gente pode estar orando um pelo outro, e depois eu venho com a palavra, e pelo próprio Zoom a gente pode colocar também um louvor, e a gente faz o culto nessa forma. E no decorrer da semana, aí eu vou a cada um, aqueles que têm esse aplicativo, que eu pedi para a maioria fazer, mas não todos baixaram por uma opção de obstáculos. Então, eu posso ter o aconselhamento pessoalmente, um por um, conversando, escutando e orando, né? Aqueles que não têm esse aplicativo, pelo telefone, pelo WhatsApp. E aqui temos uma gama muito grande também de imigrantes. Temos espanhóis, mas temos imigrantes. Alguns não têm internet na sua casa, mas têm internet no celular. Os dados do seu celular vai estourando porque eles querem falar com o pessoal do seu país. Então, a gente faz o aconselhamento, o acompanhamento através do telefone, gravo um devocional somente do áudio para não gastar os seus dados, envio para eles, né? E também depois eu envio o devocional gravado, bonitinho, para eles poderem enviar para alguém, quem tem os dados do seu telefone. Então, eu estou me preocupando nesse exato momento mais com a igreja local. Então, estou fazendo esse pastoreio. E a parte de divulgar na internet, no Facebook, no YouTube, eu gravo uma outra oportunidade, uma outra pregação, ou a mesma pregação e publico ali. Mas nesse exato momento de quarentena, eu estou me enfocando mais nas ovelhas, nos irmãos que estamos pastoreando. Porque, conforme eu disse aqui em off, tem alguns irmãos que estão tendo crise, não só os irmãos, a população está passando por crise de ansiedade, por crise de depressão. Então, quando a gente publica no Facebook, nessa plataforma, não temos esse feedback que temos aqui, de olho no olho, escutar essas coisas todas. A gente fica mais ou menos num monólogo e não conseguimos alcançar o povo a quem a gente está cuidando. Então, para mim, eu estou conseguindo êxito nesta parte, porque estou escutando, estou aconselhando, estou orando e estamos juntos, né? Essa plataforma é muito boa, porque uma plataforma que a gente está podendo conversar, dialogar, ter experiência de diversos países da Europa e podemos aqui estar trocando ideia. Então, no pastoreio, eu estou me sentindo muito cômodo e eficiente nessa forma de estar escutando, de estar falando com a pessoa olho no olho e acompanhando o desenvolvimento da situação. Amém. Alguém mais quer comentar? Dizer uma coisa em relação assim, eu estou vendo assim que todos nós estamos assim atravessando um período que é uma verdadeira revolução, né, no nosso ministério, e todo mundo aqui está na linha de frente, está fazendo discípulo, está ensinando, está intercedendo, está pregando o evangelho. Mas assim, a gente está tendo que repensar o nosso ministério. E, ao mesmo tempo, eu acredito assim que Deus já está transformando a dificuldade que os nossos países estão enfrentando para que isso possa trazer um fruto muito grande para o reino de Deus. Eu estava pensando outro dia, aquilo que a igreja em Atos enfrentou, por exemplo, em Atos capítulo 8, que a igreja estava crescendo em Jerusalém, igreja muito forte, e ninguém queria sair. Em Atos 1:8, Jesus falou, olha, eu vou dar o Espírito Santo, vocês vão ser meus testemunhas em todo o mundo. E estava todo mundo concentrado. Então, a gente está entrando, como, né, o nosso irmão, o Frederico, né, falou a respeito da Croácia. Né? O inimigo já está usando a rede. A gente está saindo, mesmo estando em casa, estamos invadindo aquilo que até agora tem sido, na maior parte dos casos, território do inimigo, estamos evangelizando. Que seja no 1 a 1, que seja em massa, que no meu caso também, por ser italiano, então, o brasileiro gosta muito de italiano, mas quando na hora do vamos ver, não entende, né? Então, assim, fica mais focado mesmo para o italiano, não tem esse problema. É bem mais parecido com a relação, com a questão na realidade da Croácia. E isso, assim, e graças a Deus, concordo plenamente. Os irmãos me perdoem se eu não lembro o nome de todos vocês, eu vou olhando aqui o pastor Marcelo Araújo, né, a questão ali em Portugal.
Então, assim, a gente tem que realmente focar nisso e relembrar, queridos, que Deus está dando para nós uma oportunidade para fazer um reboot, né, no computador, para reaviar o nosso ministério. Já estamos trabalhando, mas eu estava falando assim, olha, tá ótimo, mas eu vou dar uma ocasião para vocês se inovarem. E principalmente a gente usar isso para edificar os crentes das nossas igrejas, falar, quem estava brincando até agora de ser crente, fala, olha, você tem a oportunidade de começar de novo, a começar para valer. Então, a santificação, consagração ao Senhor, e para que possamos fazer diferença aí no mundo todo, né? Então, é algo assim que a gente tem que realmente pensar. E eu acredito, queridos, que não é só uma quarentena. Acho que daqui para frente muita coisa vai mudar. Tem muitas questões por trás, que eu não vou entrar aqui em assunto, mas os irmãos sabem do que eu estou falando. Assim, o cenário, né, está assim, se arquitetando para algo muito maior que ainda vai acontecer na Europa e no mundo. E nós temos que preparar os crentes e delegar para que eles, não apenas nós, mas eles também possam ir na rede e semear coisa, né, boa e, claro, o evangelho de Jesus e fazer discípulos. Exatamente, né? Até a palavra fala, né? Fale pelo telhado, e o que está no telhado são antenas, né? São essas antenas que transmitem Boa. os sinais. Gostei. E uma coisa interessante é que em Salvador, por exemplo, a gente que era pastor, né? Eu estava até escrevendo um material sobre isso e depois parei, né? Crentes urbanos, né? Era o tema, igrejas urbanas. Porque a gente usava muito celular para aconselhar os irmãos, para ligar, porque na nossa realidade lá a maioria trabalha, né? Então usava o celular para falar com as ovelhas, até porque no Brasil tem essa realidade, né? Você às vezes só vê depende do cristão só no domingo, embora tenha culto durante a semana, mas às vezes o público varia porque tem gente que estuda, trabalha e etc. E, por exemplo, aqui no caso da Croácia, nós somos considerados seitas. Então eles, por exemplo, a Croácia na sua constituição é um país livre. Só que a pressão da sociedade em dizer que ele não pode mudar de religião, mas eles querem saber quem somos nós. Então, com isso, agora eles estão ouvindo, olha como é o culto deles, eles têm louvor. Para vocês terem uma ideia, o pastor aqui da Croácia, ele tem um CD, e ele vem, né, alguns vídeos, ele vem colocando também, né, já vinha colocando no YouTube, etc. Tem pessoas ouvindo da Igreja Católica, tem pedido até autorização a tocar na rádio. Então, assim, eles agora estão sabendo quem são os cristãos, né? Quem é essa seita? Porque o padre diz para ele, vocês não podem ir lá, vocês não podem se relacionar com eles. A gente faz os trabalhos evangelísticos aqui, né? Na praça principal, eles não se aproximam. Poucos são os que param. E agora eles estão tendo a oportunidade de realmente saber quem é, onde funciona, porque o slogan da igreja está lá. E a nossa oração agora vai ser que eles possam ir também lá ao nosso encontro. E eu tenho certeza que a mensagem está chegando no coração. Eles agora vão saber que tem um Jesus que salva, que cura, que liberta. Quem é Jesus, né? Então, na teologia católica, a gente sabe, né? Que a pessoa de Jesus fica escondida entre os santos, né, e a Virgem Maria. A pessoa de Jesus não aparece. Então, é um momento também dessas pessoas saberem quem somos nós, porque aqui nós somos seita, mas com essa visualização, isso aí, Deus está usando isso, eu creio, para ser quebrado essa imagem negativa, e eles plantaram a nosso respeito de quem são os cristãos. Porque a nosso foco, que eu percebi, Glauber, e os demais pastores, a gente estava focado muito na construção de relacionamentos. Pessoal, ótimo, mas quantas pessoas a gente consegue atingir e comunicar? Porque o evangelho, uma hora precisa ser pregado. A gente usava muita ação social para entrar nos contextos, trabalhos sociais. Aqui também a igreja local tem um trabalho social, mas eu sempre me incomodei. Meu Deus, a gente precisa falar de Jesus. Quem é o evangelho? O evangelho é Jesus. E essa verdade, esse plano de salvação, ele precisa ser comunicado, porque o Espírito Santo vai e alcança essas pessoas. Esses corações, eles serão alcançados, nós cremos, principalmente aqui nesse país, onde eles diziam, vocês não podem mudar de religião, porque isso aqui é uma sociedade muçulmana, entre aspas, transvestida de catolicismo romano, que oprime e prende as pessoas para que elas não mudassem
de religião. Ser croata é ser católico, ser católico é ser croata. Você não pode mudar. Por que não pode? Sempre me perguntei se você pode. Agora, como eu vou falar isso para essa quantidade de pessoas? Então, eu estou vendo, assim, a gente está vibrando muito, que eles estão visando não só daqui, dessa igreja de Vale, mas as outras, os outros pastores também que já estão transmitindo e, como o pastor Fabiano falou, né, algo novo que está mexendo com a gente, está mexendo nessa ordem que Jesus disse, vá porque a igreja é chamados para fora. Aqui na Europa, até o frio, né? Às vezes só permite a gente ficar dentro, os espaços fechados, aquecidos. Então, essas são reflexões, né? Francisco, pastor Francisco, Carlos. Só uma coisa, queridos. Só para falar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Essa crise, ela está me ajudando a falar, a ser ouvido numa coisa que, durante muito tempo, a gente fala para a igreja, mas parece que as pessoas que estão no corre-corre do dia a dia não ouvem. É ressignificar o papel do cristão na igreja e, a partir desse ressignificado, ressignificar o papel da igreja na sociedade e no mundo. A Alemanha é um país rico e as pessoas elas têm uma tendência de acomodar-se, elas querem ser servidas e, como aqui tudo se faz assim, você paga, é uma relação de comércio, então você paga, você cumpre as suas obrigações e aí você recebe o serviço. E essa crise está nos ajudando a ressignificar o papel do cristão na igreja e, a partir daí, ressignificar o papel da igreja na sociedade. Deixa eu dar só algumas coisas práticas que estão acontecendo aqui com a gente, né? A gente começou uma reunião com homens de oração pela manhã, pelo Zoom. Eu anotei aqui algumas ideias muito boas do pastor Nicodemos. Vou colocar em prática já essa semana. Algumas das coisas que ele falou eu vou aproveitar e colocar em prática. Mas o resultado prático disso aqui, o que é que está acontecendo? Uma pessoa... A nossa igreja é multinacional. Nossa igreja não é uma igreja... a maior parte das pessoas não é brasileira. Tem brasileiro, naturalmente. Né? Mas a nossa igreja é multinacional. Nós temos 13 nações. Para vocês não terem ideia das pessoas que estão aqui, dos pastores que estão aqui, eu só não tenho gente da Irlanda ainda. Mas de Portugal, da Itália, da Croácia, da Espanha, não é? Da África, da Nigéria e da Costa do Marfim, da Rússia, não é? Enfim, um bocado de gente. São 13 nações dentro da igreja. São 9 idiomas que a gente fala. Né? O culto, naturalmente, o idioma franco é o alemão, e com tradução para português, com tradução para o alemão, mas a língua de comunicação é o alemão. Mas o que está acontecendo? O pessoal da igreja está formando grupos. Tem um cara aqui que formou um grupo do WhatsApp com 100 pessoas. O nome do grupo é Culto, Gottesdienst em alemão. E ele compartilha o link do culto com todas essas pessoas, do conhecimento dele, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ouvir. A galera está saindo, a gente está desafiando o pessoal, está batendo forte mesmo. Eu comecei uma nova série de palavras sobre o retorno de Cristo. E contextualizando a situação dentro desse momento, e qual é o nosso papel. Resultado. Tem um cara aqui que ele é russo, os pais só falam russo, né? Pouco alemão. Ele foi para a casa dos pais e ele ganhou os pais para Jesus, os pais idosos. Ele levou os pais a Cristo. E pegou os sogros que estavam se separando, não é? Botou os dois juntos, a gente vai começar um estudo bíblico com vocês, para vocês entenderem o que é que Deus quer de vocês. Só resumindo, os nossos grupos de célula, eles estão se multiplicando. Nós estamos desafiando as pessoas, né? Esse ressignificado. Você pode fazer algo. Né? Esse tempo agora, você pode fazer algo. Então, dentro desse processo, as pessoas estão ensinando. O pastor Marcelo falou aí da reunião de jovens, que acontece agora pelo YouTube, o culto da sexta-feira, o culto dos jovens. A galera está criando uma dinâmica para alcançar o pessoal. Tem gente que está decidindo agora pelo batismo, porque está ressignificando. Tem uma família inteira, né, que a mãe mudou para Pforzheim, a mãe saiu de Munique
A família mudou-se de Munique para Pforzheim, para ficar perto da igreja. Né? E para que os filhos fossem ganhos. Então, todo esse cenário, toda essa movimentação está trazendo esse ressignificado. Né? E eu estou investindo muito nesse tempo para o que é que vai acontecer quando a crise do corona passar. Porque o que vai passar, vai passar. Né? A gente vai sair da quarentena. Mas a gente não pode sair da quarentena para voltar a ser as pessoas que nós éramos antes. Então, isso tem que contabilizar algo a mais para nós. Né? E esse tem sido o nosso grande desafio, o nosso apelo nas redes sociais. Uma coisa que para nós é assim, maravilhosa é que o nosso público hoje ele é mais alemão. A gente tem gente de outros países nos assistindo, mas o nosso público é mais alemão. Né? Sempre, desde o começo, os alemães começaram a vir. E eles sentem interesse e eles se sentem atraídos pelo que está sendo colocado. Eu acho que, no meu caso especificamente, eu vejo isso como graça de Deus e como essa busca de ressignificar a vida das pessoas para que uma igreja com pessoas que entendem o significado da sua própria vida, elas conseguem fazer a igreja ter um impacto maior dentro da sociedade. Essa crise do coronavírus, com todo o mal que ela tem causado, vai também nos trazer algo assim maravilhoso e eu espero que o Espírito Santo nos ajude a capitalizar essa situação para isso. Né? E uma coisa que a gente tem batido muito, que tem trazido esperança para os irmãos. Não é? E para eles, olha, se você está em Cristo, você não precisa temer a morte. Ninguém quer morrer. A gente vai viver. Mas a esperança cristã é maior do que a morte. Se você morrer e tiver a sua esperança for em Cristo, a morte não é o fim. Então, a gente tem que fazer o que tem que fazer, porque nós temos uma esperança muito maior do que essa crise. Amém. Glória a Deus por isso. Aproveitando aí, Glauber, rápido, as estratégias de poder evangelizar, de levar a palavra, né? Eu percebi que na Espanha o pessoal estava todo mundo na varanda, aplaudindo às 8 horas da noite pelos enfermeiros, com todo o mérito que tem, e qualquer manifestação chegava na varanda para falar alguma coisa, já havia alguns aí orando, essa coisa toda, e me despertou também fazer o devocional. E eu vou na minha varanda, coloco o som ali, e é uma coisa simples. Eu apresentei a eles, dou a eles um louvor, um salmo e uma oração. Um louvor, um salmo e uma oração. E no final eles vão ali aplaudindo. Eles estão aqui naquele tédio, naquela situação presa. Então, quando vem um louvor, um salmo, um fragmento da palavra de Deus e uma oração. E ali está ficando. Eu estou sendo conhecido do pregador da varanda. Muito interessante. Então, aí na Espanha, em Valdomoro, se chama a cidade, né? Valdemoro. Na região de Madrid. Fica na Comunidade de Madrid, 30 quilômetros da capital. É uma cidade dormitório, né? E aí estamos, 70 mil habitantes. Aí você mora num prédio e aí lá na sacada, na varanda do prédio, você tem um alto-falante? Como é que é? O que acontece? Eu consegui ir na igreja e pegar uma caixa de som e colocar um amplificador e coloquei ali uma mesa de som. Então tem um microfone, o celular com uma canção, a própria Bíblia. Eu coloquei no outro dia a minha filha para estar lendo João 3,16, do versículo 16 ao 21. Oramos pelas nações, oramos pelo povo, oramos pelos hospitais, pela equipe médica, essa coisa toda, e eles ficam lá. Parece que não tem ninguém, né? Parece que não tem ninguém, mas de repente, quando acaba, aí o pessoal vai aplaudindo. Parece que sai assim da terra, vai. E você tem feito essa atividade todos os dias, como uma devocional pro prédio? Como é que é? Não é todo dia, não. Eu vou soltando, né? Que às vezes eu também mudo o horário. Não também coloco no horário das 8, porque alguém falou assim, por que você não coloca no horário das 8? Porque eu não quero atrito, eu não quero competência, né? Eu não quero nada disso. Então, às vezes é à tarde, porque aqui também o pessoal tira aquele momento para dormir, a siesta. Então, eu evito o horário de conflito e também não me alargo muito no tempo. É uma cápsula, é uma prova, uma amostra grátis para as pessoas ficarem, eu quero mais. Amém, que interessante. Estamos vendo aí, então, o Espírito Santo, Deus,
iluminando aí a cada um numa estratégia diferente a como lidar com a igreja, como pastorear e também como evangelizar a comunidade nesse período. Que interessante. Isso serve então como dica para você que está assistindo a gente e mora na Europa. Caso você mora num prédio e sente de Deus oração, tendo a confirmação de Deus para fazer algo como esse, essa estratégia, pastor André, que você menciona, é bem interessante, que ela não é assim tão evasiva, que eu posso dizer. Ela não ataca muitas pessoas na evangelização pelo fato dessa liturgia que você tem feito, que é uma música, uma passagem bíblica, um salmo e uma oração. Então não é assim aquela evangelização que você fala das tuas palavras a todo evangelho, mas é mais uma questão de deixa a música falar, deixa a Bíblia falar e vamos fazer uma oração simples. Eu acho que isso não ataca, então, não confronta tanto a comunidade e, pelo visto, tem sido uma bênção. Seria assim, irmão André, que você pensou? É mais ou menos isso, porque, por exemplo, no momento normal, eu não poderia fazer isso, né? Nem numa praça pública poder colocar um som ali, tinha que entrar com protocolo, pedir permisso, uma porção de coisa. Mas como está todo mundo fazendo isso, né? Eu me senti assim como uma autorização por causa do contexto. Então, eu não vou ofender ninguém, eu não vou falar mal de ninguém, eu vou colocar, eu falo assim, que eu vou estar brindando, quer dizer, eu vou estar presenteando eles com uma canção. Saúdo eles, bom dia, boa tarde, vizinhos, né? Vou te presentear com uma canção, uma vez que estamos confinados, uma canção, aí um louvor já propício, um louvor já com uma mensagem, não é qualquer louvor, né? Na primeira live que a gente fizemos, no primeiro devocional, foi Deus cuida de mim, Salmo 91, e oramos pelas comunidades autônomas de Espanha, e oramos por Itália, pelos países que estavam afetados. No outro, também, uma canção, que Deus te ama, e um versículo. Então, é assim, são coisas suaves, mas que o Espírito Santo está atuando. Foi a oportunidade, porque a gente pode fazer sem estar ilegal. Se não fosse por causa dessa situação, estaríamos ilegais. Amém, puxa vida. Tirar o mute aqui, o irmão pastor Fabiano Nicodemo. Só para uma coisa assim que eu não queria esquecer, que me vem na mente também, vocês sabem que o Lutero ele tinha um martelo, né? Quando começou a reforma, nós temos internet. E eu queria assim, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer uma outra reforma. Não sei se vocês viram o que tem acontecido em Roma. Bergoglio, ele está se fazendo mais uma vez as indulgências sendo pregadas, como as pessoas não podem, porque é o período da quaresma, as pessoas não podem vir se confessar em função do que está acontecendo no mundo, principalmente no mundo católico. Então, o que ele resolveu fazer? Eu vou absolver todo mundo, né? Então, eu acho que nós temos, eu estou me sentindo um peso, eu espero ainda, se Deus permitir, fazer um vídeo evangelização, né? E dizer isso, assim, aberto para o público italiano. Não sei o que pode acontecer comigo depois, orem por mim, né? Mas eu quero fazer algo assim, falar justamente sobre a graça, né? O que a Bíblia nos ensina sobre a graça, a salvação, e dizer que não é Bergoglio que perdoa coisíssima nenhuma, é Jesus Cristo. Então, aproveitemos essas ocasiões, principalmente, eu digo, né, na Croácia, Espanha, Portugal, Itália, né? Alemanha é um pouquinho diferente o contexto, mas ali também nós precisamos, amados, até no ponto de vista da evangelização, mas também no ponto de vista da apologética, assim, usar esse momento para pregar o evangelho e mostrar a verdade para as pessoas. Então, vamos fazer isso. Eu queria dar assim, essa sugestão para vocês, porque eu quero fazer algo aqui nesse sentido nos próximos dias na Itália. Aliás, peço oração por isso. Pastor Márcio? Olá, Glauber. Tem sido muito bom estar ouvindo cada um de vocês. Assim, tantas ideias estão muito boas. E como eu tenho enxergado esse tempo, como tem sido esse tempo aqui para nós? Primeiro, assim, eu tenho visto algo como uma oportunidade tremenda de Deus. Eu tenho visto assim Deus movendo nesses dias como nunca moveu antes.
Então eu vejo, nós estamos, como todos falaram, estamos indo para a internet, os números estão crescendo, recebendo muitas pessoas falando que Deus falou comigo, me abençoou e tal, mas olhando para a nossa igreja local hoje, o que nós estamos percebendo? Percebendo as pessoas com um temor de Deus como eles nunca tiveram. Ou seja, hoje todas as pessoas têm tempo de oração em casa, com a família. Nós temos incentivado a oração, a intercessão. Então as pessoas eles estão buscando a Deus juntos. Então eu vejo que tudo isso vai trazer tanta glória para Deus depois. Ou seja, alguns citaram, e depois da quarentena, como vai ser? Eu tenho visto assim as pessoas com uma sede de Deus tremenda, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, e como alguns também disseram, a perseguição em Jerusalém fez o evangelho espalhar. Então, eu tenho visto algo tremendo. Deus está movendo, ou seja, a voz de Deus é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e Ele está movendo. Então, Deus está usando todas essas situações. Eu tenho visto temor na igreja, temor no coração dos nossos irmãos. Eles estão crescendo, sendo edificados. Eu acredito que depois que nós acabar este período, nós vamos voltar muito mais fortes. Ou seja, Deus está preparando. Há um tempo de avivamento que há de vir após este período que estamos passando. Esse é o que Deus tem falado conosco. Deus usa todas as circunstâncias, ou seja, até sem falar de teologia nenhuma, mas o diabo ele trabalha para Deus. Ele está por detrás de tudo isso. Quando ele pensou que ele tinha matado Jesus, acabado com Jesus, tinha um plano eterno, desde a fundação do mundo. Então eu estou assim, com muita expectativa. Eu tenho visto a igreja se levantando, eu tenho visto intercessores orando, ou pessoas que nunca oraram e começando a orar um pouco, pessoas que já oravam, multiplicando a oração. Então eu estou aguardando com muita expectativa um grande mover de Deus e um avivamento sobre a Europa e sobre as nações quando essa tempestade passar. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu gostaria de dar uma palavra para você que está ouvindo a gente, assistindo a gente até agora, aqui no nosso canal, que esteja você na Europa ou outra parte do mundo, nós estamos nesse período, muitos de nós estamos nesse período de quarentena, não podemos sair de casa, mas devemos reconhecer de que esse não é um período de que vou ficar parado em casa sem fazer nada, vou deixar a minha igreja vai ficar parada sem fazer nada, vamos esperar tudo isso passar para voltar à normalidade como éramos antes. Não, estamos vendo que neste período podemos e devemos fazer muita coisa para Cristo durante esse período. De, estando em casa, fazer os nossos estudos bíblicos com a nossa família, nossos cultos familiares nas casas, entrar em contato com os nossos familiares, com os idosos da igreja, com os nossos irmãos, amigos da igreja, ver como eles estão e ter um contato no telefone mais tete a tete com eles e ver como eles estão, orar por eles, conversar nos nossos grupos, não tanto questões de polêmicas e compartilhar notícias assim alarmantes, mas sim usar os nossos grupos de modo mais edificante, colocar um versículo, fazer uma oração, um áudio de oração e ver realmente como estão os nossos amigos, familiares durante esse período, apoiar eles nesse período. Durante essa nossa conversa até agora, temos visto aqui várias formas e métodos, estratégias de como enfrentar, evangelizar, pastorear durante esse período. Eu gostaria de fazer um pouco de um resumo, se eu entendi muito bem, do que nós conversamos aqui, sobre o que nós podemos fazer e depois passo a palavra para os pastores aqui acrescentarem, se eu não, para completarem essa questão. Nós vemos que o Zoom, que é uma plataforma onde nós podemos, que nem como Skype, conversar com as pessoas online, orar junto. Então, é uma rede social, uma plataforma
no qual convém a gente fazer com as nossas células, com os nossos grupos familiares, grupos de oração, e próprio pelo fato de, assim, conversar, ter mais participação, né? Já a questão dos cultos, se o nosso grupo tem um grupo pequeno, é possível fazer até mesmo no Zoom, e até melhor, se tem um grupo pequeno, mediano, que dá para a gente orar junto e conversar. Caso tenha dezenas e dezenas de pessoas, não sei se o Zoom seria a melhor forma. É possível sim, mas talvez atrapalhe um pouco pelo fato de ter movimentação, as pessoas colocarem o microfone de sentar no mute, talvez atrapalhe durante a pregação. Então, talvez no domingo ou no dia do seu culto, convém não o Zoom, mas sim o YouTube para fazer o teu culto, a tua pregação, ou o Facebook para você fazer, ou seja, qualquer rede social, Instagram, Facebook, para você fazer a tua pregação e passar para os irmãos. Tem alguns pastores que nos seus grupos do WhatsApp, nas suas igrejas, eles têm simplesmente feito áudio de 30 minutos, de 20, 40 minutos de sua pregação e enviando para os irmãos a sua pregação. Então, não estão utilizando câmera, não que seja algo necessário, mas algo simples. Fica aí a dica de como nós podemos também fazer com relação ao culto. Com relação a estudos bíblicos, como eu já disse, convém utilizar o Zoom, também conversar com a liderança, para as reuniões que nós temos que fazer para planejar todas essas questões, o Zoom seria a melhor forma. Sobre o Zoom, então, gostaria de mencionar para vocês, caso vocês não saibam, 2 pontos, de que existe o Zoom a pagamento e existe o Zoom gratuito. No Zoom gratuito, você pode conversar normal com até 100 participantes. E já no Zoom a pagamento, você pode ter até 100 participantes e registrar essa gravação, registrar essa videoconferência. Então, caso você veja essa necessidade, com o Zoom a pagamento é possível fazer isso. Já o Zoom gratuito, você só conversa com uma pessoa, apenas com uma pessoa você pode fazer a gravação. Com mais pessoas, tem um limite de 45 minutos. E também no Zoom a pagamento, existe uma ferramenta que chama-se, eu não sei em português, talvez chama sala de bate-papos. Em inglês seria breakout rooms. Acho que em português é a sala de bate-papos, onde nós podemos conversar em grupo aqui, mas e depois clicando nessa sala de bate-papos, eu posso dividir em grupos no Zoom e as pessoas podem conversar em diferentes salas e eu posso até escrever para esses grupos, daqui 2 minutos vamos terminar, e elas vão e voltam para todo mundo junto. Então é possível fazer uma reunião, um culto no Zoom, dividir por salas dos jovens, as senhoras, e depois voltar todo mundo junto. Só estou contando isso para vocês terem ciência das possibilidades que é possível fazer, então, para edificar, para ajudar as nossas igrejas. Eu acho que eu disse tudo. O que vocês têm a acrescentar quanto a essa questão, irmãos? Francisco? Pastor Francisco? Eu achei a reunião fantástica, principalmente pela possibilidade de aprender com outros pastores. Inclusive, para mim, foi importante algumas anotações que eu fiz aqui, durante os pastores estavam falando, porque são coisas práticas para a gente usar no nosso ministério, no nosso dia a dia. Eu acho que nós poderíamos interagir mais para compartilhar essas experiências e acompanhar as redes sociais uns dos outros. Por exemplo, eu gostaria muito de acompanhar, tudo em italiano, pelo que eu falo um pouco. Sim, e gostaria de... Legal. E eu queria até uma sugestão aí, pegando a deixa do irmão. Eu acho que seria legal se a gente conseguisse, por exemplo, o Glauber, ele é o mago do Zoom. Então, você poderia fazer para nós algumas tutoriais, por exemplo, eu gostaria de aprender com você como fazer, nós temos que, como se diz, né, o caminho das pedras. Então, eu queria aprender com o Glauber como é que faz esse breakout room, como é que faz isso. Porque eu já sei usar o Zoom, mas eu não sei fazer esse breakout.
Por exemplo, talvez eu possa ajudar alguém no que diz respeito a streaming. Talvez eu possa ajudar alguém no que diz respeito à edição. Então, assim, a gente trocar essas informações, porque aí, irmãos, o que a gente tem que fazer? Nós temos que apresentar, se é uma registração, nós temos que fazer algo com qualidade, porque nós estamos fazendo para o reino e nós queremos comunicar da melhor maneira possível. E nós queremos também que seja algo atrativo, né? Então, fazer bem. Por exemplo, eu já vi o pastor Araújo, lá de Portugal, também com a tela verde atrás. Então, green screen, né? Que dá para fazer muita coisa. Então, esses truquezinhos, né? Digamos assim, que nos ajudam, essas ferramentas, mais do que truques, que nos ajudam a poder ser mais eficazes, né? Se é para registrar um áudio, por exemplo, tem aquele programa Audacity ou Audacity, como vocês quiserem, que é gratuito, dá para ficar bem legal, você pode colocar a tua voz, um fundo musical baixinho para ficar bem, né, uma coisa bem legal. Então, assim, todas essas coisinhas assim que acho que a gente poderia, não sei se hoje talvez não é o momento, mas talvez pensar num outro encontro a gente possa começar a falar de questões mais práticas, né? Hoje foi fantástico, mas a gente pensando também assim como começar a colocar qual vai ser o tamanho do martelo, né, que a gente vai usar para poder enfrentar essa situação. E até em termos de materiais, por exemplo, uma coisa que eu tenho assim aqui, que a gente tem usado, a gente tem um curso de teologia, eu tenho mais de 24 matérias, principalmente na área de teologia sistemática. Então, são coisas assim, pensando em treinamento, e agora que as pessoas não vêm, eu tenho feito estudos sobre escatologia, então a gente tem que, é o momento, queridos, e obrigado aí por poder participar com vocês. Eu também acho que é uma grande oportunidade, pastor Fabiano, nós estarmos aqui nos estreitando o nosso relacionamento e ajudando uns aos outros, né? Nós temos hoje, nós temos um público que é apaixonado por isso que nós estamos aprendendo a fazer, por mídias, que são jovens. Eles são apaixonados, eles sabem o que precisam fazer, é só a gente coordenar, e aí nasce um ministério dentro da igreja de mídia e comunicação, que é muito importante. Então, assim, eu acho isso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Hoje nós estamos inaugurando uma plataforma que vai transmitir ao mesmo tempo para o Facebook, Instagram e o YouTube. Então, ou seja, nós estamos sempre buscando alternativas, eu posso compartilhar com vocês lá. Ela tem um custo, mas você fala com as 3 mídias ao mesmo tempo, com a mesma tela, então, assim, é bem legal, né? Você vira um broadcast. Né? Oi, pastor? Já sabe que depois daqui a gente vai conversar sobre isso. Claro, vira um broadcast, né? Você vai ficar... a gente utiliza um sistema chamado OBS, então a gente tem toda uma coisa bem legal e os jovens são apaixonados por isso. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade a gente estar com carinho pensando aí, desenvolver um ministério de comunicação na igreja, de colocar a igreja, né? Antigamente, nos períodos de guerra, os portos eram os primeiros alvejados, né? Os inimigos sempre destruíam os portos. Depois foram os aeroportos. E hoje são as telecomunicações. Nós não temos maior poder hoje do que a telecomunicação. Ela arregimenta todo mundo para qualquer posição. Então, nós temos a chance hoje, nós estamos com a oportunidade das telecomunicações, das mídias em nossas mãos, para nós podermos levar o evangelho aos 4 cantos do mundo, não só da Europa, e os jovens são apaixonados por isso. Se a gente conseguir trabalhar, a gente tem um ministério novo e muito engajado para isso, dentro da igreja. Amém, é verdade. Um ponto interessante que foi mencionado aqui é a questão de utilizar os jovens ou outros irmãos da igreja em todo esse trabalho, né? O pastor Fabiano Nicodemo, da Itália, né, mencionou que ele tem utilizado, né, os outros líderes da igreja, aqueles que ele está preparando, próprio para formar e juntar todo o programa, a liturgia que tem durante um culto, né? Então, tá aí uma dica para a gente utilizar e, como o Marcelo Araújo também mencionou, utilizar também, principalmente os jovens, envolver eles com essa questão de tecnologia, redes sociais, imagens, arte, é algo que fascina aos jovens e é bom, então, pegar eles próprios para trabalharem com isso, se envolverem com toda essa questão. A gente falou sobre o Zoom, a gente falou sobre o WhatsApp, Instagram, outras redes sociais. E, Marcelo Araújo, você mencionou sobre um programa que ajuda a fazer o culto, a fazer
o nosso culto, OBS. O que seria esse programa? Existem vários programas, né? Eu gosto muito do OBS, que ele é gratuito, grava e é simples de mexer. Então, ele é um programa de podcast, né? Geração de conteúdo de fato. Então, eu consigo botar ali a minha tela do Zoom, consigo botar alguém via Skype, eu boto todo mundo na tela de qualquer dispositivo que a pessoa está vindo. Então, nós conseguimos interagir. Durante o nosso culto, a gente fala com a audiência responde. Se eu tiver que puxar uma pessoa e jogar ela na tela, a gente consegue fazer isso através desse programinha OBS. A gente não fica muito restrito a uma webcam. Então, assim, tem dado muito, muito certo. A gente tem batido a audiência bem grande por ser bem interativo. Porque uma coisa... O uso da internet nos dias de hoje, se você não conversa com a pessoa, se você não bate papo com ela através da mídia, ela troca de canal. Porque ao mesmo tempo que ela está te vendo, ela está recebendo a mensagem que um vídeo novo subiu para a internet. Então, você precisa estar chamando a atenção dela o tempo inteiro. Então, você está conversando. A gente suspendeu o louvor online por causa dos direitos autorais e nós vamos respeitar isso, né? Temos que ser o primeiro a respeitar isso. Então, nós suspendemos o louvor, nós só tocamos os louvores agora da nossa igreja, de autoria nossa, de algum membro da igreja. E nós estamos aí, através desse OBS, desse programinha, fazendo essa gestão de comunicação para a gente poder jogar na tela todo mundo. E a gente interage muito, conversa, fala, pede oração, escreve no chat seu nome, a gente vai orar. E um grupo de WhatsApp por trás, que a gente chamou de interatividade, onde as pessoas entram para deixar os seus pedidos de oração e a gente vai orando, vai conversando e a gente tem conseguido fazer uma boa audiência em relação a isso. Uma pergunta, Marcelo. Essa restrição da música, ela é só porque o WhatsApp diz que não vai, o YouTube diz que não vai monetizar o vídeo, ou eles restringiram mesmo vocês? Não, existem vários tipos de restrição, né? O dono do direito que determina, eu não quero que seja vinculado, ou você vai perder a sua monetização. Se nós olharmos, nós estamos começando um trabalho que vai perdurar aí o quanto puder, então sim, a gente tem que semear hoje que nós vamos colher amanhã. Se a gente tocar o vídeo e a gente perder a monetização daquele vídeo hoje, amanhã, quando o canal estiver grande, né, que a tendência é crescer, nós não vamos ter recursos. Como existem hoje pessoas com 300 mil pessoas, com 200 mil pessoas, que ganham R$100, 100 euros por mês. Por quê? Porque o canal está todo com a monetização perdida. Então, se você já começa a pensar que o que você está fazendo é algo para crescer de verdade, você já tem que tomar alguns cuidados. Então, quanto menos restrição você tiver no canal, mais o YouTube vai te potencializar, vai te exibir, vai te colocar na frente. E lá na frente você vai ter um canal livre de, desculpa a palavra, apurrinhação, né? De você estar perdendo receita para os outros. Porque quando você tem um direito autoral restrito, todo o recurso que você poderia estar gerando para a igreja, que é uma fonte de recurso, inclusive para a instituição, né, uma fonte para investimento em missões, por exemplo, nós vamos estar perdendo para os direitos autorais. Então, assim, se a gente já começa a pensar agora, a gente já cresce numa demanda certa, né? Mas agora eu sou pequeno, lá na frente eu mudo. Não muda, cresce torto, e aí chega lá na frente, a gente perde os recursos. A Gema, que é responsável por isso aqui na Alemanha, ela suspendeu, no período do corona, da quarentena, ela suspendeu essa cobrança. Então, eles mandaram um comunicado dizendo que, no período do coronavírus, as restrições de direitos autorais estão suspensas para as igrejas e para as atividades religiosas. Pelo menos a gente recebeu esse comunicado aqui. Mas depois que passar, você vai ser... Eles vão restringir após aquele período e você vai também continuar sem aquele recurso. Então, assim, a maior recomendação é evitar colocar os louvores. Coloca o louvor no Zoom,
toca no Zoom, toca no Skype, numa conferência como essa, mas ao vivo. Inclusive, tem uma medida rodando na União Europeia, eu esqueci, acho que é protocolo 13, se eu não me engano, que vai embarrear geral. Então, ou seja, camisa com logotipo da Nike, por exemplo, você já não vai poder usar, falar o nome de marca, você não vai poder usar. Então, assim, se a gente já se adaptar agora, vai crescer adaptado e aí vai embora. As coisas vão avançar. Né? Então, acho que esse é o momento da gente também estar aprendendo essas coisas para a gente poder ensinar aos novos, às pessoas que vão lidar com isso daqui para frente, e não parar. A mídia não pode parar, tem que crescer. Nós estamos com um poder de comunicação impressionante, impressionante. E quando eu abro o meu telemóvel, 10 horas da noite aqui de Portugal, lá no Instagram, tem 20 lives acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, você abre no YouTube, tem um monte. Gente, isso é fantástico. A gente só tem que crescer estruturado. Amém. Bom, então estamos vendo o avanço da tecnologia, dos cultos online, estudos bíblicos online, e tem um ponto que não conversamos ainda hoje, que é a questão do dízimo e ofertas na nossa igreja. Gostaria de perguntar para vocês, o Frederico até já mencionou um pouco essa questão, ele já falou como ele tem feito na igreja deles, mas eu gostaria de saber dos outros, como vocês estão lidando com essa questão de dízimos e ofertas? Para nós aqui é transferência online, né? Isso não está sendo difícil para nós, porque os irmãos já faziam o envio dos dízimos por transferência bancária, porque eles preferem fazer isso, já é prática do alemão. As ofertas extras, geralmente os irmãos entregam em mãos. Eles passam aqui, nos encontramos na igreja, ou eles passam e deixam na caixa do correio e avisam que deixaram. Naturalmente, o fluxo diminui um pouco, mas estamos nos equilibrando, graças a Deus. Aqui em Portugal nós trabalhamos com MBA. Não sei se os irmãos da Europa também têm MBA por aí. MBA é legal, as pessoas transferem pelo celular diretamente para a conta da nossa igreja. Tem um limite aí de 2.500 euros, mas aí você vai trocando o número e vai acreditando na conta da igreja. Tem dado super certo por aqui. Sim. Mais alguma modo diferente que alguém tem utilizado com relação a dízimo e ofertas? Sobre os idosos, talvez os idosos não sabem lidar com essa questão da tecnologia, de como ofertar online. Então, uma maneira que foi mencionada aqui, o Frederico falou, é que um irmão da igreja vai até a casa para pegar, então, o dízimo e oferta, né? Então, eu acho que essa seria o único método para ajudar os idosos, aqueles que não têm a tecnologia ou não conseguiram ainda mexer com a tecnologia. Vocês têm alguma outra ideia para solucionar essa questão? Fabiano? Na Itália eu estou com uma grande dificuldade. Eu peço que vocês orem por isso, que a gente não pode sair de casa. A polícia tem feito um controle muito, muito, muito cerrado, acho que talvez mais do que nos países onde os irmãos vivem, e você tem que descarregar, por exemplo, esse formulário da internet para poder sair de casa, preencher, a polícia vai te parar, e eu já fui parado, e você tem que demonstrar, por exemplo, que ou você está trabalhando ou está indo para o supermercado, para a farmácia, do contrário, você tem que estar em casa. Então, tem sido difícil. E outro lance, não é só questão de idoso, mas o italiano, de uma maneira geral, ele não é aberto para coisas novas. Então, quando você, por exemplo, para mim fazer o pessoal instalar Zoom, eu fiquei martelando assim uns 10 dias e tem dado certo, mas não consegui ainda 100%. Muita gente já fez isso. Mas até eu queria depois ouvir, né, do pastor, né, Araújo de Portugal, o nome, né, desse aplicativo novamente, porque, por exemplo, eu tenho dificuldade de alguém passar e recolher. Então, tem sido através do depósito bancário, né? Então, justamente é uma dificuldade que eu acho que eu estou enfrentando, mas talvez os irmãos aí também, né? Nós vamos ver esse MBWay aí, né? Pastor Fabiano, também estou passando pela mesma situação, porque aqui também a gente está bem restrito, não podemos sair
na rua por causa disso. Então, a nossa situação de dízimo oferta é também por transferência bancária. E a respeito do local de culto onde que foi fechado, onde que a gente não pode ter reuniões, tivemos também que falar com o proprietário para poder estender os aluguéis mais adiante. E isso tudo é uma coisa nova. E a gente vai resolvendo, pedindo solução a Deus de acordo com a marcha, de acordo com o que vai apresentando. Mas eu não tenho essa possibilidade, igual o pastor Fabiano está falando, de ter uma pessoa para ir para lá e para cá, porque aqui não pode circular. Infelizmente, aqui é obrigado mesmo a cumprir a quarentena. Não é uma sugestão, é obrigado. Ok, amém. Bom, então conversamos aqui sobre como enfrentar nesse período de crise, de pandemia, toda essa situação, como enfrentar na igreja, como pastorear, como evangelizar. Espero que tenha sido útil para todos nós aqui presentes, como também a você que está assistindo hoje. Espero que você que está assistindo, assistiu até aqui esse vídeo, possa colocar em prática você mesmo, conversar com teus pastores, com a tua igreja e colocar em prática mais recursos, mais atividades para ajudar os irmãos ou também para evangelizar a nossa comunidade, a nossa cidade. Eu gostaria de que estamos chegando no final dessa nossa entrevista e eu gostaria que vocês dessem as suas considerações finais, uma palavra para a igreja nesse momento que está passando por esse período. Então, gostaria de começar com o pastor Márcio, da Irlanda. Uhum. Olá, amados. Foi um tempo muito bom, muito edificante. E há um versículo que tem estado muito forte, que é de Lucas 21, 28. Quando Jesus ele fala acerca dos finais dos tempos, e não querendo entrar em teologia, mas cada dia que passa nós estamos chegando ao final. Ou seja, e Jesus ele disse, olha, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levanta-se, ergue sua cabeça, ou seja, alegrai-vos de saber que a vossa redenção se aproxima. Então nós estamos, eu vejo a igreja aqui, eu posso falar assim pela igreja, pelos irmãos do qual nós cobrimos, eu vejo eles têm entendido isso, é isso que nós temos ministrado para eles, e eles têm tido um coração alegre, enfrentando toda essa situação, mas com uma visão espiritual. Porque a gente recebe notícias negativas todos os dias, e se for ficar olhando isso, você perde a visão do que realmente está por vir. Então, nós estamos bastante empolgados, com bastante expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Estamos aguardando um período de visitação de Deus, de avivamento e de conversão em massa. Conversão e de salvação vindo para os próximos dias. Então, essa é a minha palavra. Alegrai-vos. Ou seja, você está vendo tudo isso acontecer, se alegra. Não é motivo para temer, não é motivo para ficar aí com essa pandemia espiritual de medo dentro do coração, mas nos alegrarmos, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém, é verdade. Isso me fez lembrar que eu li essa semana uma notícia no jornal de que um pastor na Itália, na região da Lombardia, perto de Milão, e ele ficou doente, foi para o hospital, e no hospital, com a sua Bíblia, ele estava orando, estava no cantinho dele cantando, e estava falando de Jesus para outras pessoas. Chegou um momento que os médicos, cansados de todo o trabalho que tem feito, foram até esse pastor que estava com alegria, irmão Márcio, com essa alegria, e era o único diferente de todo o hospital, de todo aquele andar, e eles foram conversar com ele, e ele falou de Jesus, e o médico falou, eu era ateu, mas agora acredito em Deus, e voltou então a levar a família dele a reconhecer a Deus e a começar a ler a Bíblia. Então, Deus está trabalhando no meio de tudo isso, é verdade. Amém. Glória a Deus. Irmão André? Amém.
Eu gostaria de ler um texto aqui de 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que diz assim: E dos filhos de Sacá, 200 de seus chefes, destro na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Devemos identificar esse tempo que está passando, as oportunidades, aproveitar todas as oportunidades, falar a tempo, a fora de tempo, aconselhar, pastorear, ensinar e aproveitar esse momento. Não vamos ficar despistados, né, com as coisas, conforme o pastor Márcio estava falando, não absorver as más notícias, somos portadores de boas notícias. E nós não podemos nos esquecer dessa promessa. Sabemos que todas, exatamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somos portadores de boas notícias. Amém. Pastor Frederico, da Croácia? Minha consideração final, eu gostaria de falar aqui para todos, em Mateus 10, 27, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Então, é um momento novo para a igreja no mundo todo, da gente pensar fora da caixa. Só existe crescimento num ambiente de crise, no ambiente de normalidade não existe crescimento. Então, como eu também sou da área de eletrotécnica, sou tecnólogo, então eu falei telhados, o que é isso? São esses sinais, a gente está usando a mídia, é onde você emite as ondas para se comunicar com o outro. Então, é o momento da gente pensar como a gente pode ser luz em meio a tudo isso e não ficar só, como já disse alguns pastores aqui, falando, promovendo as coisas ruins, mas aproveitar o momento para falar do amor de Deus para as pessoas. Mateus 24, 18 diz, e aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Então, a gente está aqui no campo, a gente não pode nem ir no Brasil se a gente quiser, não pode nem sair. E Lucas 21, 11, quando Jesus fala, é a maior profecia, Mateus 24, nós sabemos disso, Lucas 21, 11, e haverá em vários lugares grandes terremotos, como já houve aqui essa semana, fome, que já é uma coisa generalizada, pestilências, que é o Covid e outros vírus que tem aí, e outros que ainda estão para vir, e haverá também coisas espantosas, grandes sinais nos céus, como vocês estão vendo que está aparecendo, pessoas leigas usando até o celular e filmando e postando isso. A gente está vendo aí a praga de gafanhoto que está devastando 8 países da África, indo agora para o Oriente, devastou também lá em Morro de São Paulo, lá na Bahia, lá no meu estado. E aí Jesus dá resposta para tudo isso. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, nosso papel como cristão é ser luz e vigiar em oração para promover o reino de Deus e a sua palavra. Então, é isso. E eu gostaria de deixar por consideração final. Amém. Muito obrigado, pastor Frederico. Pastor Fabiano Nicodemo, da Itália. Queridos, eu digo assim que para nós, a gente não poderia estar vivendo um momento melhor do ponto de vista ministerial, missionário. E eu agradeço a Deus porque nós somos irmãos e nós podemos vivenciar esse momento que é difícil, é triste por vermos tantas pessoas que estão falecendo, mas ao mesmo tempo é um tempo de avivamento, um tempo de repensar, de reagir, de continuar proclamando o evangelho de uma maneira ainda mais intensa e clara, objetiva, de fazer discípulos, que é o nosso alvo maior. E, ao mesmo tempo, como os irmãos meus já disseram, que nós somos portadores de boas notícias. E, para ter essa boa notícia, nós precisamos assim estar bem, em italiano, aggrappati, ser bem ligados, abraçando a paz de Jesus. E Jesus, ele diz lá em João 14, 27, deixe-vos a vocês a minha paz, dou a vocês, não dou como o mundo a dá, e não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus não falou isso para as multidões, ele falou para os discípulos. Ele falou isso para os apóstolos. Quer dizer que ele está dizendo isso para mim e para você. Nós que estamos no campo missionário,
nós que estamos na linha de frente, e uma coisa é ser pastor no Brasil, outra coisa é ser pastor e missionário no campo missionário. Os irmãos entendem o meu coração como eu entendo de vocês. Jesus deu essa paz para nós. Então, nesse mundo, nessa Europa onde o pessimismo domina, nós temos que repreender isso realmente com a palavra profética, que é a palavra de Deus, e levar essa palavra de paz para que as pessoas tenham paz com Deus através de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, eu oro pelos irmãos e que possamos ver grandes coisas, com certeza, que Deus vai fazer em nós e através de nós para a sua glória. Obrigado. Amém. Muito obrigado, irmão Fabiano. Pastor Francisco Carlos, da Alemanha. Então, eu queria só compartilhar um texto que tem sido assim, enfervido no meu coração esses dias, Efésios capítulo 5, dos versículos 15 a 18, mas eu queria só pegar uma parte, o comecinho e o finalzinho de cada um desses versículos. Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais. No versículo 16 ele diz, remindo o tempo porque os dias são maus, procurai compreender qual a vontade do Senhor. E no versículo 18 ele diz, sejam cheios do Espírito Santo. Não existe época melhor para nós nos enchermos do poder do Espírito Santo, para enfrentarmos essa crise, permanecermos olhando para cima e, como treinadores, Deus nos deu como pastores, acima de tudo, para capacitar a igreja a desenvolver o seu papel e a sua missão. Essa é a nossa missão. Capacitar e equipar os santos para que eles possam exercer o seu ministério. Eu acho que em termos de Europa, nós que estamos aqui na Europa, nós precisamos explicar para os irmãos essa ressignificação do papel da igreja, né? De cada um dentro da igreja e da igreja dentro da sociedade. Essa é a época do cristianismo voltar a ser a força que ele já foi aqui, de trazer de volta o coração das pessoas para Deus. Vamos aproveitar esse tempo. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar por isso. E, por fim, pastor Marcelo Araújo, de Portugal. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com todos vocês aqui dentro dessa conversa, desse bate-papo. Eu acho que é muito importante, nós estamos aprendendo muito esses dias e se nós nos mantivermos juntos, nós vamos muito mais além do que separados. Nós precisamos um dos outros mais do que nunca nesse momento. E a minha preocupação maior é como que vai ser a igreja depois desse tempo passar. Será que nós vamos voltar, nos sentar, nos acalmar? Ou se nós estamos tomando essa pegada, essa estratégia como algo que nós não vamos mais voltar para trás, vamos seguir dessa forma? Como é que vai ser? Porque nós vamos ter várias outras epidemias e crises pela frente. Eu acho que nós estamos aí ocupando um espaço que a gente não pode deixar mais vazio. A gente tem que se manter nessa brecha, nesse espaço, porque eu tenho certeza que nunca vi tantas pessoas que nem sabiam que eram convertidas e se convertendo de fato, pessoas divulgando versículos bíblicos, pessoas que eu nem imaginava, pessoas entregando a sua vida para Cristo. Eu acho que essa é uma oportunidade para nós mantermos em pé, batalhando, lutando e entrando nessa oportunidade que nos foi aberta. Deus, eu não sei quem inventou esse coronavírus, eu não sei de onde veio, eu só sei que o medo vem do diabo, vem do mal, mas o amor de Deus, ele vai superar todo medo e é esse amor que a gente tem que estar espalhando. Ele não pode parar de ser espalhado. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Temos que proclamar essa verdade bíblica para os nossos irmãos que tanto estão precisando desse consolo, de relembrar essa promessa, essa verdade nas nossas vidas. Acho que ficou faltando o irmão Frederico. Você falou ou não, Frederico? Já falou, né? Ok. Então, já todos os pastores já deram suas considerações finais, certo? Ou faltou alguém? Acho que já, ok. Bom, então, muito obrigado a vocês, pastores, que estiveram aqui nessa entrevista. Acredito que todos nós aprendemos muito e pudemos refletir melhor quanto a isso. Obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Espero que você tenha aprendido também muito como a gente aprendeu e que venhamos colocar em prática. Para terminar, isso aqui não é um culto, é apenas uma entrevista, uma conversa, mas eu gostaria de terminar orando. Temos realmente muitos irmãos passando por problemas nesse momento, isolados na casa. Temos tantas pessoas doentes, tantas famílias tristes nesse período.
e então gostaria de fazer uma oração por eles e uma oração pela igreja também. Irmão, eu gostaria de pedir para o pastor Márcio, da Irlanda, se pudesse, por gentileza, concluir essa entrevista com uma oração, por favor. Amém. Querido Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, todos nós juntos, de lugares diferentes, países diferentes, mas estamos aqui reunidos, unidos no nome precioso do nosso amado Senhor Jesus. E sabemos, ó Deus, que o Senhor, apesar de tudo isso ter sido profetizado, tudo isso estar escrito, tudo isso como uma resposta que a Tua palavra é fiel, verdadeira, que não volta vazia, que não falha. Mas o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor usa todas as circunstâncias para curar, para salvar, para libertar o homem dos seus pecados. E nós estamos aqui juntos, primeiro reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo o pecado das nações, reconhecendo quanto sangue derramado, quantos bebês têm sido abortados, tantas mulheres, crianças sendo violentadas, este sangue sendo derramado sobre as nações da terra. E nós, conforme está escrito na Tua palavra, queremos, Senhor Deus, Te pedir perdão, queremos nos humilhar e queremos Te pedir, Deus, sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara as nações da terra. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que precisam de um milagre. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. E oramos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, a Tua unção, a Tua graça visita cada pessoa, aonde ela está agora, onde ela está recebendo esta oração, ou pessoas que estão, Senhor Deus, sofrendo em dor. Oramos que o Senhor traga o bálsamo, o alívio, traga cura, traga libertação, quebre as algemas satânicas, malignas, as cegueiras. Declaramos que este é um tempo em que as mentes serão trazidas cativas a Cristo Jesus, em a obediência à verdade. Abençoamos todos os ouvintes, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldade. O Senhor é o nosso pastor, o nosso supridor e o nosso Deus em quem nós confiamos. E ao final de toda essa tempestade, vamos ver a Tua luz, a Tua glória. Sabemos que nas mais densas trevas a luz brilha mais forte. E oramos, ó Deus, que a luz do Senhor brilha sobre nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa que agora está ouvindo, recebendo esta oração e que receberam esta ministração. Nós oramos no nome precioso de Jesus, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém, ó Deus. Amém, amém. Muito obrigado, pastores, por aceitar o convite para a gente ter essa conversa hoje sobre isso. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E eu gostaria só de concluir dando uma mensagem para você que está assistindo a gente até agora, que hoje o meu desejo é que você reflita o que Deus tem feito nesse período. O que por acaso Deus está fazendo ou quer fazer, qual o projeto de Deus nesse período. E a segunda reflexão, a segunda pergunta que eu gostaria que você refletisse é: o que eu tenho feito? O que eu tenho que fazer? O que Deus quer que eu faça durante esse período? Ok? Como Deus quer que eu venha, qual a minha visão? Como Deus quer que eu veja todo esse período? E, a partir disso, edificar a você, edificar a tua família, edificar a tua igreja. Ok? Muito obrigado por assistir a gente até aqui. Compartilhe esse vídeo para os teus líderes espirituais, principalmente, para eles aprenderem essas questões de redes sociais. Compartilhe esse vídeo para os teus irmãos, amigos que estão pela Europa, para a gente junto nos fortificar, nos unir e crescer, refletir sobre toda essa questão, ok? Muito obrigado, pastores. Deus abençoe vocês.